Senhor presidente, bom dia a todos os presentes. Um dia muito importante, principalmente para pessoas como eu que lutam pela valorização e o respeito das pessoas idosas. Em seu nome, senhor presidente, quero cumprimentar todos os integrantes da mesa e, de uma maneira muito especial, o deputado Roberto de Lucena, que foi o primeiro presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, por mim, apresentado o projeto de resolução que criou essa comissão. Quero cumprimentar também o nosso secretário nacional, o senhor Antônio Costa, que foi um guerreiro nessa pauta ao longo desses 4 anos. Acredito que esse momento, mais do que nunca, é um momento de prestação de contas. Se vocês estão aqui, estão na Casa do Povo, por nós representados, nós temos que mostrar o que fazemos, o que fizemos e o que queremos fazer ainda em defesa das pessoas idosas. Então, quero aproveitar esses minutos para poder apresentar a vocês o novo olhar que eu procurei trazer para a Câmara dos Deputados em defesa das pessoas idosas. Ainda em 2015, quando ingressei nessa casa, no meu primeiro mandato, apresentei o projeto de resolução que criou a Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas Idosas. Hoje nós temos na casa um espaço onde essa temática encontra agenda política para ser discutida. Porque não era fácil, enquanto nós estávamos apenas na Comissão de Seguridade Social e Família, dar a prioridade que esse assunto precisa e merece. Então, levar o assunto do envelhecimento, pautas relacionadas à pessoa idosa, dentro de uma comissão tão grande como é a Comissão de Seguridade Social, que trata da saúde, da assistência, da previdência e da família, não era uma tarefa nada fácil. Confesso a vocês que foi mais fácil criar a comissão do que conseguir espaço na pauta da Comissão de Seguridade Social. Criada a comissão, temos então um espaço para discutir políticas públicas voltadas para as pessoas idosas. E foi ali, durante as discussões e acompanhando as conferências nacionais dos direitos das pessoas idosas, que sugerimos numa mudança que teve de ministérios em 2016, numa reestruturação dos ministérios, a criação da Secretaria Nacional da Política da Pessoa Idosa. Porque nós precisamos, sim, de um órgão que possa fazer essa articulação de uma política que é intersetorial, que é transversal, que precisa se comunicar com todas as pastas. Nós precisamos ter políticas para as pessoas idosas dentro do campo da saúde, da assistência, da previdência, da educação, do esporte, do turismo, enfim. Em todas essas pastas, nós precisamos que a pessoa idosa seja reconhecida. Criamos também aqui nessa casa o Prêmio Zilda Arnes, para reconhecer aquelas pessoas que, assim como nós, também lutam lá na sociedade por pessoas que precisam. Então, o Prêmio Zilda Arnes já tem um histórico aqui e já pode reconhecer o trabalho de diversas personalidades físicas e também de muitas instituições que hoje prestam serviços relevantes para a nossa comunidade. Durante a pandemia, os idosos foram as maiores vítimas da Covid, seja em termos de pagar encavida, seja em termos de tudo o que sofreram ao longo desse período tão difícil que vivemos. Acompanhando o que estava acontecendo nos outros países, apresentei nessa casa uma lei que destinou 160 milhões de reais para atendimento daqueles idosos que se encontravam em condição de asilamento, institucionalizados em instituições de longa permanência. E por diversas vezes questionada por que estaríamos mandando recurso para as pessoas que talvez não tivessem muito tempo de vida. Digo para vocês, qualquer vida, mesmo que por um fio, tem valor. E precisa da nossa assistência, precisa da nossa dedicação, precisa que a gente garanta isso, seja através de políticas, de leis, de programas e de ações. Então, 160 milhões foi destinado pela primeira vez pelo governo federal para instituições de longa permanência. E ao longo desse processo, pudemos perceber as dificuldades que temos ainda para enfrentar num país que não tem política para as pessoas envelhecer com qualidade de vida, sendo o asilamento o que deveria ser a última alternativa, sendo uma das primeiras alternativas, inclusive das famílias, porque não é fácil hoje você manter um idoso em casa, e é sempre as mulheres que são mais demandadas nessas horas, porque são elas que precisam muitas vezes abrir mão de seus sonhos, de tudo aquilo que elas pretendem fazer em suas vidas para cuidar do seu pai, da sua mãe, de um idoso que está dentro de casa. E é um trabalho que não tem nenhum tipo de reconhecimento.
Não conseguimos nem sequer regulamentar a profissão de cuidador, que eu também apresentei esse projeto nessa casa, e está em tramitação. Mas agora, gente, precisamos olhar para frente. Eu quero aqui registrar e agradecer todos os parlamentares que ao longo desse mandato nos ajudaram nessa pauta, nesse enfrentamento, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Embora, sim, sempre procurei pautar a pessoa idosa como uma das minhas prioridades dentro do meu mandato, só conseguimos avançar com o apoio de parlamentares como o deputado Denis Bezerra, como o deputado Dr. Oswando, como o deputado Roberto de Luciano e tantos outros que sempre nos apoiaram. Mas nós temos desafios enormes pela frente. Um deles é a Política Nacional do Cuidado. Eu tenho a graça de conviver com a minha mãe com 90 anos de idade, mas eu tenho condição de ajudar a manter pessoas para cuidar dela. Mas quantas são as pessoas no nosso país, quantas são as famílias que têm essa condição? Pouquíssimas, raras talvez. Então, uma Política Nacional do Cuidado seguramente vai auxiliar as famílias que querem cuidar dos idosos e que não querem levar os seus idosos para uma instituição de longa permanência, embora às vezes seja necessário. Mas essas instituições também precisam ser reconhecidas, serem valorizadas, porque não é fácil você cuidar de um idoso só com 70% de um salário mínimo. Isso a gente tem que reconhecer, e políticas dessa forma nós temos que estruturar. E também nós precisamos fazer com que as pessoas, nós, cidadãos brasileiros, tenhamos o direito e a oportunidade de envelhecer com qualidade de vida. Infelizmente, hoje, o que a gente precisa para o nosso país é uma mudança cultural, aonde o sinônimo de velhice não seja sinônimo de problema, e seja, sim, reconhecimento e valorização, respeito por aqueles que tanto já fizeram pela nossa nação. Então, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, temos trabalhado no programa Cidade Amiga do Idoso, que eu gostaria que vocês conhecessem e nos ajudassem lá no seu município, buscar o apoio do prefeito para que ele também faça a implantação de um programa que valoriza as pessoas idosas, que ajuda a cidade a se preparar para acolher as pessoas à medida que elas envelhecem. Porque nós queremos sim viver muitos anos a mais, mas nós queremos ter vida nesses anos, porque eu nunca tive dúvida que é do jeito que eu trato o meu semelhante hoje idoso, que eu serei tratado no futuro. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita saúde, com muitos anos de vida, e em nome da minha mãe, Dona Maria Selvina Dal Ponte, uma idosa que me inspira, e é por ela que eu luto, porque eu quero que aquilo que ela tem a oportunidade de ter hoje, todos os idosos brasileiros possam também assim ter. Muito obrigada.